Aqui contando os dólares aqui. Djalma, fala um pouquinho da sua equipe. Você hoje que foi bastante contestado aí principalmente pelo atleta Juninho. E fala um pouquinho aí, do jogo do segundo quadro, que nem entrou em quadra, e um pouquinho do primeiro, Djalma. Você que faz primeiro e segundo. Vou falar primeiro e segundo. O segundo quadro hoje, meu, tava. Começou mal, começou bem mal. Deu uma controlada durante o jogo e terminou mais ou menos. Acabou? E o futebol do primeiro e do segundo quadro não encaixou hoje. E quando tem umas peças que não funcionam, durante o jogo, parece que o segundo quadro tem dificuldade de jogar. Mas eu acho o seguinte, isso é bom é bom acontecer isso para saber, para poder consertar os erros, né? Porque a gente às vezes ganha jogos aí que joga mal e às vezes o resultado esconde algumas falhas, né? Alguns erros individuais. Então às vezes é bom acontecer isso aí. Mas eu acredito que o novato não faz duas partidas assim abaixo, com nível baixo duas vezes. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir reverter esse quadro que aconteceu esse final de semana. Porque esse final de semana foi uma derrota no jogo da cidade e duas derrotas no jogo. Então eu acho o seguinte, o segundo quadro perdeu por... Eu acho que a performance individual não funcionou hoje. Então eu acho que foi isso que acarretou a derrota do segundo quadro. Com relação ao primeiro quadro, cara, o primeiro quadro você sabe, nós entramos com jogadores que estavam presentes no primeiro quadro. Então quer dizer, na minha cabeça eu não ia mexer. Eu não ia fazer as substituições. Eu ia sim fazer alguma troca para descansar uma ou outra peça. Mas infelizmente o primeiro tempo do primeiro quadro foi perfeito. Nós marcamos na frente, não deixamos o adversário jogar, nem gostar do jogo. E o segundo tempo não foi assim. O segundo tempo nós jogamos na nossa quadra. Nós fomos acuados. Jogamos dentro da nossa área, deixamos o adversário ficar muito tempo dentro da nossa área. Por isso aconteceu os gols. E fica difícil pro goleiro. Quando o adversário está em cima, lá dentro do nosso gol, fica difícil pro goleiro. Mas a reclamação Djalma, o time tá ganhando de 5-1, acabou o jogo, 5-1, primeiro tempo. E alguns atletas não concordam em você ter substituído, tirado os jogadores que estavam jogando e colocar jogador de segundo. E aí que surgiu aí a derrota. Estão achando culpados. Os jogadores cansam. Eu não acredito que os 4 jogadores, Juninho, Cleito, Cabeça e o Garrincha, iriam suportar os 2 tempos sem descansar. Na minha cabeça é o seguinte, eu saquei o Juninho para descansar 2 ou 3 minutos. E em seguida ele iria voltar. Só que o Cabeça logo em seguida pediu para sair porque cansou também. Então, quer dizer, na minha cabeça, eu formulei na minha cabeça o esquema seguinte: ele ia sacar um jogador, ou o Cabeça ou o Juninho, colocava o Adriano, por exemplo. Depois sairia o Adriano, sacaria um ou outro, ou o Juninho ou o Cabeça, um desses que não tivesse descansado ainda, aí colocaria um outro jogador do segundo quadro. E assim que eu ia suprir a necessidade do quadro A. Descansar 2 ou 3 minutos cada jogador. Não digo o Garrincha nunca cansa, né? Vai jogar o tempo todo, não cansa. Então, na minha cabeça estava assim. Mas, infelizmente, eu acho que nós perdemos o jogo por um fator de problemas que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo nós jogamos muito recuado, cara. Então fica difícil. Então, quer dizer, aí começa a ter aquele questionamento dos nossos goleiros. O Gil falhou. Pô, eu não acho que o Gil falhou. Eu acho que o nosso adversário jogou muito em cima do nosso goleiro, do nosso gol. Então é assim, cara, fica difícil. Se nós tivéssemos mantido a performance do primeiro tempo, eu acho que nós não teríamos perdido o jogo, não. O nosso adversário estava muito longe do nosso gol. O que eles faziam? Eles chutavam de longe. Então é mais fácil você fazer uma defesa de longe do que de perto, né? Todos os chutes em cima do nosso goleiro do primeiro quadro foi queima-roupa, cara. Então não tem o que fazer. Alguns críticos falaram, os nossos goleiros não têm o reflexo apurado. Não tendo o reflexo apurado, então a gente tem que fazer o quê? Evitar que o adversário chute a bola cara a cara do goleiro. Eu vejo por aí. Então é jóia. Tá aí você defendendo aí o Gil.
Outra coisa, Djalma, quando nós, jogadores do segundo, entra no primeiro para fazer favor, para ajudar o primeiro e ganha, eles não reclamam. E hoje foi ao contrário, né? Entrou o jogador do segundo, eles perderam, reclamou, né? Mas é sempre assim, cara. Mas eu não acho que jogador do segundo quadro entra no primeiro quadro para fazer favor, não. Eu acho que nós somos um Como não? Como não? Se o segundo quadro tá ali sempre completo e eles que, os irresponsáveis do primeiro, o seu Bilita, o seu Joãozinho, quem mais? Só. Eles não apareceram hoje, então, ou seja, não é culpa do segundo quadro. Não, eu sei que não é culpa do segundo quadro, mas enquanto a gente não tiver um primeiro quadro que vai estar todos os jogadores na quadra, todos os jogos, nós vamos ter essa dificuldade. Então tem algum jogador do primeiro quadro que não concorda em suprir a necessidade do primeiro quadro com o jogador do segundo quadro. Já começa por aí. Mas na minha cabeça, nós somos um time. Então acho que não tem por que não colocar jogador do segundo quadro no primeiro quadro. E tem jogos e jogos. Tem jogos que a gente coloca o jogador do segundo quadro no primeiro quadro e a performance continua a mesma. A qualidade não cai. Então, quer dizer, hoje foi um jogo atípico. Hoje foi um jogo atípico. Não funcionou. As peças que eu coloquei não funcionou. O Adriano estava abaixo do que ele joga normalmente. O Vitor Henrique também vem abaixo, né? Tem uns 2 ou 3 jogos que ele está bem abaixo do que ele costuma fazer em quadra. Então, quer dizer, hoje não surtiu efeito as modificações. Mas é assim, cara. O jogador do quadro A não vai nunca aceitar esse tipo de coisa. Mas enquanto a gente tiver com um elenco reduzido do quadro A, eu vou ter que fazer isso. E eu espero. Eu queria que acontecesse um jogo que eu não precisasse mexer, escalava o primeiro quadro com aqueles 5 jogadores e eles começassem e terminassem o jogo, com aqueles sem precisar mexer em nada. Eu gostaria, mas é humanamente impossível. Eu acho que o único jogador, mesmo o jogador que não bom preparo físico, tem um momento que ele não vai, o corpo dele não vai obedecer a mente. Então eu vejo por aí. Ô, Djalma, outra pergunta. Estamos vendo aí, principalmente nós 3 goleiros aí, que você não tá, o seu critério começa um tempo com um, né? Esse goleiro joga um tempo só e os outros 2 revezam, né, entre si. Esse vai ser o seu pensamento pro ano inteiro ou você está fazendo uns testes e vai definir um goleiro para cada quadro? Olha, cara, esse negócio de goleiro tá muito complicado, porque o Gil já tá desgastado. O Gil, eu tô vendo que o Gil tá... O Gil, a idade que ele tem, 45 anos. O cara jogar o jogo que jogou ontem e à noite pra fazer média com o Juninho e pro Parque Ibirapuera correr, eu não entendo ele, né? É meio complicado mesmo, porque eu pensava que ele tivesse corrido de manhã. À noite. Então, o desgaste físico é muito alto, porque ele teve um jogo ontem. E aí, professor? Tá bom? O Gil teve um desgaste no decorrer dos jogos da cidade ontem. Já começa por aí. À noite ele correu 5 km. Então quer dizer, com certeza, as próximas 24 horas é complicado para você se recuperar fisicamente. Porque você correndo 5 km, você tem um desgaste físico. Isso é óbvio. Então quer dizer, você vê, o jogador de futebol, quando eles terminam um jogo, eles fazem uma recuperação, né? Eles vão num lugar lá no clube para fazer uma recuperação muscular. Então, quer dizer, eu também não entendo por que ele fez isso, né? Mas isso aí não vem ao caso. Só que assim, os nossos goleiros, o Gil e o Negão, eles estão tendo um desgaste assim, perante aos companheiros de time, principalmente o pessoal do primeiro quadro. Está tendo um desgaste psicológico. Agora nós temos 3 goleiros. O Juninho falou assim que o Leandro é novo. O Leandro não é novo não, o Leandro tem 25 anos. Então eu acho que o Leandro já tem uma experiência legal já para poder executar uma função, seja no primeiro quadro, seja no segundo quadro. Esse revezamento é assim, como o Leandro está começando agora, ele entra no time, então acho que os 3 goleiros eles vão na quadra e eles têm que jogar. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo um revezamento no segundo quadro e para o goleiro e para o Negão não jogar menos que o Gil, então a gente faz um revezamento no quadro A, no primeiro quadro. O Negão começa a jogar e o Gil termina. Mas é assim, de repente,
como for o desempenho de cada jogador, de cada goleiro, a gente vai rever durante o decorrer do ano aí, se a gente vai manter o Negão no segundo quadro, o Gil no primeiro, ou vice-versa. Ou de repente até o Leandro pode até fazer até um jogo no primeiro quadro, de repente ele pode entrar e suprir a necessidade do primeiro quadro, né? Que alguns jogadores acham que os nossos goleiros estão com um pouco de dificuldade, né? Estão com reflexo baixo. Mas isso aí é tudo do início, depois a gente vai ver. Nós estamos na metade do ano, tem mais 6 meses ainda pela frente. E só o tempo vai dizer se o que a gente vai fazer. E é momento. O goleiro só joga, só é titular quem que está num bom momento. O jogador que está num bom momento, acho que não tem por que ele entrar como titular. Então eu vejo por aí. Tá, João. Obrigado, João. Falou.